alcançando o coração do seu adolescente. Lição 11. Disciplina com encorajamento e correção. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11 e 12. Propósito: ensinar o filho a ter um comportamento moralmente responsável. 1. A disciplina com encorajamento. A disciplina bíblica. A maioria dos pais pensa somente em punição quando pensa em disciplina, mas disciplina é simplesmente um processo de treinamento e aprendizagem que estimula o desenvolvimento moral. Vem da mesma raiz da palavra discípulo, que significa aprendiz. O propósito de Deus para a disciplina é claro. Ela deve produzir o fruto pacífico da justiça. Hebreus 12, 11. O comportamento moral e o moralmente neutro. O comportamento pode ser dividido em duas categorias. Moral, por exemplo, a obediência, a generosidade, a honestidade, o respeito, a honra e a integridade. Moralmente neutro ou não moral. Por exemplo, aprender a nadar, amarrar o cadastro do tênis, andar de bicicleta, chutar a bola, subir por uma corda, tocar piano ou memorizar fórmulas. Os pais precisam ficar atentos à diferença entre comportamento moral e comportamento moralmente neutro. Por quê? Porque o processo de encorajamento e de correção para desenvolver as habilidades pessoais difere do processo de encorajamento e correção para modificar o comportamento. O primeiro concentra-se nas habilidades naturais do filho, o segundo se concentra no seu coração. Encorajamento e comportamento dos filhos. Durante a fase da adolescência, os pais ficam tão preocupados em manter as coisas sob controle, corrigindo constantemente, que geralmente se esquecem de encorajar os filhos. O encorajamento não acontece por acaso. Seja qual for a maneira de encorajar, devemos investir tempo para realmente observar os nossos filhos e então escolher a melhor forma de encorajá-los. Como encorajar? Lembre-se das 5 linguagens de amor. Palavras de encorajamento, toque físico e proximidade, dar presentes, tempo de qualidade e ações de serviço são expressões de amor que comunicam a mensagem de que notamos o que nossos filhos fazem e nos importamos com eles. 2. A disciplina com correção. A correção ajuda os adolescentes a aprender. Para que a correção esteja ligada à aprendizagem, precisamos entender 2 importantes princípios de governo. O primeiro é este: o tipo de correção depende da presença ou ausência de um motivo maligno. Os pais devem perguntar: a ação errada do meu filho foi acidental ou intencional? A resposta a essa pergunta determina que tipo de correção apropriada. As decisões erradas e os acidentes trazem consequências naturais. A transgressão moral intencional que afeta outras pessoas requer punição. A segunda regra da correção é esta: a punição ou consequência deve se ajustar ao delito. A punição estabelece um valor para o comportamento, determinando o grau e a seriedade de uma ação errada. O excesso ou falta de punição é perigosa, uma vez que ambas enviam a mensagem errada. Coisas da adolescência ou estultícia? O desafio deliberado e a franca rebelião são o que a Bíblia chama de estultícia. Provérbios 22, 15. A palavra estultícia nesse versículo traz em seu significado o engano, a trapaça, a desobediência, a falta de sabedoria e a rebelião. A Bíblia diz que os atos de estatúcia são atos de rebelião. Os erros acidentais são erros sem nenhuma maldade proposital. Quando os adolescentes cometem esse tipo de erro, nós chamamos de coisas da adolescência. Embora não haja nenhuma intenção de cometer o erro, a correção ainda precisa ser aplicada como ajuda para que compreendam que a responsabilidade pessoal é um pré-requisito para a liberdade. Sugestões para as consequências. Repreensão. A correção dos erros não intencionais do adolescente começa com a admoestação.
Efésios 6,4. A palavra admoestar significa colocar na mente da pessoa ou adverti-la. Admoestar, então, é advertir o adolescente que sua atitude é imprudente e pode trazer problemas para ele ou para os outros. Consequências relacionadas. Alguns erros ultrapassam o nível da advertência e requerem consequências imediatas. Essas consequências precisam ser coerentes e estar relacionadas ao erro. O propósito delas é encorajar a boa mordomia e levar o adolescente a aceitar a responsabilidade por suas ações imprudentes, embora não sejam de rebeldia. As consequências imediatas eliminam o mal futuro, de acordo com Salomão, Eclesiastes 8:11. Os pais devem considerar os seus filhos como responsáveis pelos acidentes que não sejam atos de rebeldia, mas que afetam outras pessoas ou a propriedade de outros. A escolha do insensato. Provérbios 19:18 diz: discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. O que esse versículo, em essência, diz? Persistam, pais, perseverem para o bem de seu filho, ainda há esperança. Não menospreze a advertência de Salomão. Se você não corrigir seu filho quando for preciso, você estará entregando seu filho à destruição. Continue se esforçando para estimular ao amor e às boas obras em seu filho. Hebreus 10:24. O comportamento insensato necessita de correção, mas os pais não devem corrigir toda insensatez da mesma maneira ou usar o mesmo rigor em relação às consequências. 4 fatores a serem considerados antes de definir as consequências do comportamento estulto ou rebelde. Qual a punição adequada à ofensa? Uma punição muito severa irrita o adolescente e uma punição muito leve não estabelece um valor correto para a ofensa. Qual a frequência da ofensa? O incidente que ocorre pela primeira vez deve ser tratado de forma diferente do mesmo incidente que ocorre pela terceira vez. Qual o contexto do momento? O contexto não é uma desculpa para a rebelião, mas deve ser levado em consideração ao determinar as consequências. De forma geral, como é o comportamento do seu filho adolescente? As ações insensatas são raras ou estão se tornando mais frequentes? Ou ele é caracterizado pela estultícia? Os pais podem ver um ato rebelde isolado como um sinal de que as coisas vão piorar e dessa forma agir com dureza excessiva. Os 3 níveis de correção. O primeiro nível das ofensas requer apenas uma advertência verbal. O fato de o adolescente receber apenas uma advertência pelo erro não reduz o significado da ação errada ou a necessidade de obediência, mas você não vai punir o seu filho por um único erro, se ele normalmente se caracteriza pela obediência. Considerando as circunstâncias e o padrão normal de comportamento do seu filho adolescente, qualquer consequência aplicada maior do que uma advertência poderia prejudicar a motivação de alcançar a excelência moral. Os jovens se irritam quando seus pais procuram a perfeição e não a excelência, especialmente porque os pais também não são perfeitos. O segundo nível de ofensas requer admoestação verbal e ação. Esse tipo de ofensa inclui novos comportamentos que estão se tornando comuns, hábitos antigos que estão ressurgindo ou advertências anteriores que não têm sido levadas a sério. Os pais podem usar o termo de reflexão, Provérbios 22:3. O tempo de reflexão é uma sugestão para que você encoraje seu filho adolescente a parar por um momento o que ele está fazendo para pensar e refletir. O objetivo é estabelecer um tempo para seu filho assumir o controle de seus pensamentos e ações e refletir sobre o rumo que ele está tomando, antes que seu comportamento o conduza a uma consequência pior. Esta é uma prática que ele sempre poderá aplicar à sua vida. O terceiro nível de ofensas requer uma punição completa. Refere-se às ações e atitudes rotineiras de rebelião, tanto ativas como passivas, e às transgressões morais contra outros, incluindo irmãos, amigos, pais e outras pessoas.
Este nível de ofensa envolve diferentes tipos de consequências aplicadas, que inclui as consequências naturais e lógicas, a perda de privilégios e a restituição. Aplicar a correção física ou usar a vara da maneira como a Bíblia diz não é um método apropriado nem eficaz de correção durante a fase da adolescência. Nós não recomendamos isso. As consequências das decisões. As ações de rebeldia e desafio produzem, às vezes, sua própria dor como resultado natural. Há duas coisas que queremos alcançar através da correção: ajudar os nossos filhos adolescentes a assumirem a responsabilidade de suas decisões, ensiná-los a tomar decisões sábias. Isso, é claro, vem com maturidade moral. O modo mais eficaz de chamar a atenção para decisões erradas é permitir que nossos filhos enfrentem as consequências de suas decisões, consequência natural. Outra forma de correção é o uso de consequências lógicas. A consequência que os pais empregam devem ser coerentes associada à ofensa, se não houver nenhuma consequência natural que sirva ao propósito da correção. A perda de privilégio. A perda de privilégio é uma outra opção para chamar a atenção do seu filho adolescente para uma ação insensata. Ao usar esta consequência, não se concentre apenas na perda do privilégio de seu filho, mas também na importância de ser responsável pelos privilégios. Lembre-se que você está tentando alcançar o coração do seu filho adolescente, não apenas punir o comportamento errado. A restituição. A restituição é um conceito bíblico definido como reembolso pela perda, dano ou propriedade roubada. Sempre que os erros ou danos intencionais envolvem perda financeira para os outros, a restituição deve fazer parte do processo de restauração. Êxodo 22, 1, 3, 5, 6 e 12. Lucas 19, 8. Dizer sinto muito e pedir por perdão não é o suficiente quando as ações dos nossos filhos adolescentes geram uma dívida financeira. Na idade deles, a restituição é um grande mestre que ensina os conceitos de trabalho, dinheiro, valor de propriedade e a ser uma pessoa responsável. Uma advertência. Sabemos que as regras coerentes, convenientemente aplicadas, tornam a submissão à liderança dos pais atraente para os filhos adolescentes. Também sabemos que o relacionamento saudável entre pais e filhos adolescentes determina a capacidade de o adolescente aceitar o direito dos pais de conduzir, encorajar e corrigir. A disciplina durante os anos da adolescência é uma função do relacionamento dos pais, não do poder dos pais. Continue trabalhando neste relacionamento. Ser bem-sucedido não é conseguir que seu filho adolescente lhe ouça, mas conseguir que ele o siga. Aplicação prática. A punição estabelece um valor para o comportamento determinando o grau e a seriedade de uma ação errada. O excesso ou a falta de punição é perigosa, uma vez que ambas enviam a mensagem errada. Analisando a fase da sua adolescência, quais as lembranças que você tem sobre os motivos que era corrigido? Você acha que as formas de correções de seus pais usavam eram coerentes com a gravidade dos erros? Você guarda algum ressentimento em relação a seus pais por ter sido corrigido de forma injusta? Talvez seus pais tenham sido omissos na correção, negligenciando essa tarefa, e isso colaborou para que você preservasse alguns erros. Hoje, como pai ou mãe, você reconhece alguma dificuldade em sua vida decorrentes da falta de correção? Observamos neste capítulo vários aspectos sobre a disciplina, alguns encorajando o comportamento correto e outros corrigindo o comportamento errado. Devemos lembrar que o propósito de Deus para a disciplina é produzir o fruto pacífico de justiça, pois desejamos que nossos filhos se tornem pessoas responsáveis. Como tem sido a sua postura ao corrigir seus filhos? Você tem feito com amor, respeito e tem sido coerente em seu julgamento? Seus filhos têm reconhecido que a correção também é um ato de amor? Você reconhece falhas em sua atitude que pretende mudar? Analise a disciplina de seu filho adolescente na última semana. Foi apenas corretiva? Escreva alguma situação em que você poderia
ter usado encorajamento para disciplinar. Reflita e ore. Ensinar os filhos a pensar, reconhecer os erros e permitir que eles sugiram as consequências de seus erros, permite que eles comecem a encarar com mais seriedade suas ações. Este procedimento é eficaz quando os pais já trabalhavam no coração de seus filhos, inculcando os valores bíblicos. Quando seus filhos errarem, dê-lhes a oportunidade de terem um tempo de reflexão, permitindo que o sermão que precisam ouvir parta de seus próprios corações. Você pode ajudá-los a fazer 2 perguntas. Pense a respeito do que você fez. Como você pode corrigir o seu erro?